Olá, bom dia. Eu sou a Rafa. E eu sou a Letícia. E agora seguimos para a nossa feira de profissões, juntamente com o nosso projeto de vida. Exatamente. Agora a gente está aqui com a Rita, ela é psicóloga. Bom dia, Rita. Bom dia, meninas. Bom dia a todos. É um prazer ter você aqui com a gente. A gente vai fazer mais uma roda de conversa mesmo. E a gente queria que você começasse falando da sua vida escolar. Como foi? Você estudou aqui? Eu estudei desde a infância aqui, né? Concluí meu ensino médio aqui. No pré-escola, até a José Teodoro eu era aluna exemplar. Quando eu vim para cá, né, na Homero, na adolescência, eu tive uma adolescência bem conturbada, então enfrentei bastante processos difíceis assim na escola. Não era uma aluna disciplinada, eu tinha muita facilidade com conteúdo, né? Mas a minha mãe sempre era chamada na escola, que eu sempre conversava, não fazia as tarefas de casa, assim, mas eu sempre tive o sonho de estudar na faculdade, mas eu apresentei esses percalços assim ao longo do ensino médio, principalmente. Quando você chegou no terceiro ano, você já tinha mais ou menos um caminho trilhado? Você já tinha em mente o que você queria? Ou você ficou meio perdida, teve indecisão, incerteza? Eu venho de uma família pobre e a minha mentalidade naquela época era a seguinte, que estudo era para as pessoas ricas. Então, eu até sentia assim, que eu tinha capacidade, eu tinha inteligência, eu pegava fácil os conteúdos, mas eu não me via como suporte, né? Então, naquela época, eu sentia, o meu sonho era estudar em Jacarezinho, né? Só que eu pensava assim, para que eu vou prestar o Enem? Para que eu vou prestar a faculdade, sendo que os meus pais não têm condição? Então, eu nem vou me esforçar, né? Então, eu meio que deixava de lado, assim, os estudos. Às vezes, hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, com a trajetória que eu tenho hoje, eu acredito que os meus percalços, né, na educação foi muito mais um mecanismo de defesa para lidar com essa questão. Então, se eu não posso sonhar, se eu não posso realizar meu sonho, para que eu vou investir? Então, é mais um mecanismo de defesa. Então, quando eu cheguei no terceiro ano, foi um período muito difícil para mim, né? Porque é um divisor de águas na vida de qualquer um. Você sai do ensino médio e você tem que fazer a sua vida, né? E a educação é o melhor caminho. Mas eu me sentia desamparada pela minha realidade socioeconômica mesmo. Mas aí eu terminei o ensino médio, fiquei 1 ano, né, fora da escola, tentando estudar sozinha para o vestibular, porque quando você sai, a água bate na bunda e você vê que você precisa da educação, né? Prestei o meu primeiro vestibular na FATEC, foi mais no sentido assim de ter que fazer uma faculdade para ter algo, né? Não era algo que eu queria, eu prestei análise de sistema, imagina, nossa, não sei nada de matemática, gente. E não passei, fui muito mal na redação, enfim. Na verdade, nessa época, como eu não tinha estudo, não tinha planejamento, eu não consegui nem terminar a redação, né, no vestibular. Aí, no próximo ano, eu prestei vestibular, o cursinho da Unesp, tem até hoje o CACU. Aí eu fiz 1 ano, né, um cursinho muito bom, é um cursinho voltado para a população pobre mesmo, para a inserção dessa população na universidade. Então, eu fiz 1 ano, aí totalmente, assim, diferente, né? Porque aí eu já estava com outra cabeça, eu já conhecia, né, o universo da universidade, foi onde eu descobri que existem políticas de permanência estudantil. Então, eu me formei na Unesp Assis, e nesses 5 anos eu ganhei a moradia, né? A Unesp, no campus que eu estudei, ele tem um prédio voltado só para os estudantes. Você não paga energia, você não paga internet, você não paga gás, você não paga nada. Além disso, eu também tinha a Bolsa Bike, na época a gente chamava, que era uma bolsa no valor de R$450 para eu me alimentar. Então, e lá tinha o RU, eu pagava R$3,50 no RU, no almoço, então dava super, assim, né, para eu sobreviver. E também na universidade pública existem diversos projetos, né, projetos de extensão, projetos de pesquisa, que você recebe para estudar. Então, assim, eu falo para todo mundo, né? E a maior parte das pessoas que eu converso isso fica assim, sério?
Existe isso? Existe, gente. Infelizmente, a gente está com sucateamento na educação, né, em todos os níveis, mas ainda existem esses projetos onde é possível a gente, que vem de uma realidade pobre, uma realidade difícil, a gente se formar e ocupar esses espaços, né? Porque, para mim, passar no vestibular não foi o mais difícil. Porque eu estudava, eu sentei minha bunda, eu estudei muito, muito, muito mesmo, de domingo a domingo. Eu estudava mesmo, levei muito a sério isso. Passei, né, na Unesp, todas as que eu prestei eu passei, então eu consegui ProUni integral, consegui FIES integral, passei na Federal de Minas e passei também na estadual. Mas, para mim, o mais difícil não foi passar no vestibular. Porque se você sentar e estudar, a gente consegue. O mais difícil para mim foi acreditar que eu era capaz. Né? Porque eu sempre pensava assim, nossa, eu venho de uma realidade pobre, né? Eu fui a primeira a me formar na minha família. Né? Eu rompi esse estereótipo, eu rompi esse percurso da minha família. Eu vim a primeira, né, a me formar numa universidade muito boa. E aí, eu já vou começar a me emocionar, né? Porque vida, a gente se afeta mesmo. E o mais difícil para mim foi isso. Porque eu pensava, nossa, eu venho de uma realidade, eu era garota problema, né? Não só da escola, mas da família. E eu vou ser capaz? Eu vou disputar provas, lugares com pessoas muito mais capacitadas que eu. Mas eu dei o meu melhor. E quando a gente dá o nosso melhor, quando a gente vai à luta, as coisas acontecem. Então, assim, no período do vestibular, foi um período, acredito que é um período bastante difícil para todo mundo, né? Eu tive várias crises de ansiedade, não acreditava em mim, mas mesmo não acreditando, mesmo com medo, eu fui. Não, eu tô aqui, eu quero ver no que vai dar, né? Então, eu fiz o treineiro no meio do ano. Aí eu já passei na zootecnia, consegui uma nota muito boa na redação, porque a Unesp pega muito redação e tem a segunda fase. E aí aquilo me deu um gás, né? E até então, quando eu entrei no cursinho, eu queria ser fisioterapeuta. Nossa, eu pensava em ser fisioterapeuta. E queria jacarezinho. Só que no cursinho eu tive um contato assim com a sociologia, com a filosofia, com a história, com a geografia social, que eu falei assim, gente, não, eu quero algo que envolve, né, o ser humano, porque eu sempre gostei da parte biológica, mas também que me ajude a pensar, né, a sociedade, essas coisas. E aí foi onde eu pesquisei a psicologia. E aí eu fui pesquisar mais sobre a psicologia, né, me identifiquei bastante. Fiz o curso, assim, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu me identifiquei, é isso que hoje eu trabalho, é isso que eu gosto, né? Não me vejo sendo fisioterapeuta. É muito bonito escutar isso. E eu acho que, tipo, principalmente pra gente que tá no terceiro ano agora, eu tenho muito isso de insegurança, de incerteza, né? Quando foram 4 anos de curso? 5. Nesses 5 anos, teve algum momento que você pensou, eu não vou conseguir, te deu vontade de largar tudo? E quais foram as suas motivações para continuar firme, para seguir? Eu nunca pensei, desde quando eu entrei na faculdade, eu nunca pensei em desistir. Assim, foram períodos bem difíceis, professores que passando artigos em inglês, né? Imagina, a gente malemar fala português, você tem que ler artigo científico em inglês, mas assim, eu sempre procurava formas de lidar com a situação né? Eu sempre, desde o meu primeiro ano, me engajei em projetos de extensão. Então, tudo que a faculdade ofereceu, eu participei, sabe? Para sair de lá melhor profissional e até para identificar que área que eu queria seguir depois da formação. Você teve alguém como inspiração ou pessoas que não saíram do seu lado, que te apoiaram? A minha família, assim. Na verdade, quando eu sonhava em estudar, eu lembro, esse dia foi marcante para mim, que eu estudava dia e noite, assim. E um dia minha mãe chegou em casa, né? Um detalhe, né? Eu acho importante a gente falar isso também. Que quando eu fui para a faculdade, eu já era casada, né? Então, eu não morava com os meus pais e um dia eu estava estudando no sofá. E minha mãe com um monte de livro, assim, porque você fica louca dos livros, né? Post-it em tudo quanto é lugar.
E a minha mãe chegou em casa e falou assim, nossa, Rita, você está estudando ainda? Eu falei, tô. Ela falou assim, porque vai trabalhar, estudar é coisa de rico. E eu falei, não, eu vou continuar, vou estudar. Só que isso eu não senti como uma fala desmotivadora, porque era a realidade que a gente tinha, né? Até então ninguém tinha se formado na nossa família. E quando eu passei na faculdade, foi assim, alegria geral da família. Nossa, e todo mundo ficou assim, a Rita? Tipo assim, às vezes os outros perguntavam pra minha mãe, a Rita tá estudando. Não, mas é a Rita ou é a Paula? Né? Porque a minha irmã sempre é o oposto de mim, né? Sempre foi a certinha, a adolescente modelo, enfim. E não, é a Rita conseguiu, a Rita pôde, a Rita foi, né? Então, assim, e quando eu fui pra Assis, né, foi uma decisão muito difícil, porque eu já era casada, e eu tinha passado com o ProUni ali na Unimar, então o resultado da Unimar sai primeiro que o da Unesp. Então eu falei, né, o meu sonho era Unesp ali, né, mas vamos na Unimar, vamos ver o que a gente tem. E aí eu comecei na Unimar, estava gostando bastante, só que meu sonho era Unesp. E quando saiu o resultado, o meu nome estava lá. E aí, né, como que vai negociar com o marido? E tipo assim, eu cheguei nele, conversei, e lá era integral, né? A Unesp é integral. Cheguei nele e conversei. E ele via, né? Ele é a pessoa que mais viu eu estudando, me esforçando para passar. E foi uma decisão bem difícil, né? Que a gente chegou, que eu tive que ficar lá, né? De segunda a sexta, vinha todo fim de semana, às vezes ele ia para lá. Mas deu certo, né? Deu certo. E isso eu acho que é um ponto importante também, né? Que muitas pessoas acham, eu casei, eu tenho filho, e aí já desiste do sonho, né? E não, aí que tem que ser mais um motivo, né? É possível, é capaz. Na faculdade também tinha pessoas casadas, tinha pessoas com filhos, e que sonharam e que conseguiu realizar, né? Na questão diária, assim, para você estar podendo trabalhar, você vê uma oportunidade aqui em São Pedro ou você acha que poderia melhorar mais assim, o espaço para uma psicóloga aqui? Você trabalha atualmente aqui, né? Trabalho, eu sou psicóloga do CRAS, aqui de São Pedro. Atuo há 2 anos, né? E, assim, a demanda em saúde mental, não só aqui no nosso município, né? Mas no mundo como um todo. É uma demanda que talvez não é que esteja aumentando. A gente costuma falar, os casos de saúde mental estão aumentando. Talvez não seja essa a fala correta, né? Talvez a saúde mental, né, sempre existiu, mas que agora está sendo mais valorizada, né? Eu vejo que a pandemia trouxe isso também, né? Muito tem se debatido e se falado na saúde mental, mas que antes era uma área muito relegada, né? Em todos os aspectos, assim. Aqui no nosso município, a saúde mental também reflete como o mundo, né? Tem bastante demanda. Nós temos poucos psicólogos, no CRAS nós temos 2, eu e mais uma. Na saúde a gente tem uma, mas que necessita de mais, né? Existem políticas públicas pautando, né, para a inserção do psicólogo. Quando você concluiu a faculdade, você já tinha algo encaminhado ou você ficou meio tipo assim, agora para onde eu vou, né? Onde eu vou arrumar meu primeiro emprego? Como foi? Então, no 4º ano você começa o estágio, né? E eu já tinha passado por diversas áreas assim da psicologia. E eu me encantei, né, com psicologia hospitalar. No 3º ano eu fiz uma iniciação científica, né, financiada pela FAPESP, que é o órgão de financiamento de pesquisa de São Paulo, né? E eu recebia para isso, na época, acho que a minha bolsa era 700. Aí eu ganhava mais eu sei que eu ganhava mais que o salário mínimo na época, para estudar. Então, assim, eu acho que isso é importante também a gente estar colocando, né? E aí eu fiz a pesquisa em psicologia social, atenção básica, que é hoje onde eu atuo. E que eu fascinei, né? Eu tive o privilégio de ser orientada por uma das referências, né, da área, e me encantei. Só que no 4º ano, eu conheci a psicologia hospitalar. E me encantei por oncologia. Então, no 5º ano, eu já queria residência, né? Que existe residência médica, existe residência multiprofissional. E aí eu queria psicologia hospitalar, prestei residência, por uma questão não fui. E
E a vida tem que continuar, né? Aí eu foquei em concurso. Psicologia é muito bom porque tem várias áreas de atuação, né? Então você pode atuar no CRAS, CREAS, e tem muitos concursos. Tem fórum. E aí eu falei, não, vou focar esse primeiro semestre no concurso, e se eu não conseguir, eu vou para residência de novo. Aí eu prestei, né? Eu me formei. Antes de atuar no CRAS, eu cheguei aqui e prestei para monitor. Então, fui monitor de ônibus escolar e fui estudando para passar nos concursos. Aí tive boas colocações e aqui eu consegui ficar em primeiro. Aí eu assumi, assim, é uma área que eu gosto bastante, assim. Ainda não tenho um conhecimento, assim, do que faz o psicólogo no CRAS, né? Porque quando a gente pensa em psicólogo, a gente pensa no atendimento clínico, né? Aquela coisa. Mas é uma área que tem ganhado, assim, bastante reconhecimento, crescimento, que precisa bastante. Que conselho você daria para os alunos que querem cursar psicologia? Que querem cursar psicologia? Ai, cursem, porque é muito bom, é uma profissão, assim, com bastante área, bastante flexibilidade, bastante formas de atuação, né? Você pode trabalhar no setor público, você pode trabalhar no setor privado como atendimento, você pode montar consultoria. Assim, existe é um leque muito grande para você, muito, assim, muito. Tem psicologia do marketing, e assim, a gente fala que tudo que existe, a psicologia está lá, né? Então, tem bastante áreas de inserção, assim. Sim. E aí, para finalizar, qual conselho você daria para aqueles que ainda não têm certeza do que vão seguir, ou para que estão desistindo, ou não querem nem tentar por conta de pandemia, né? Porque a gente sabe que foi muito difícil estudar nesse momento de pandemia. Então, muita gente, principalmente agora do terceiro ano, fala, tipo, o que eu aprendi, não sei o que eu vou fazer. Que conselho você daria para essas pessoas? Eu acho que, assim, é importante falar que a pandemia, ela é uma questão social que está atravessando, né? E impacta, sobretudo, nós, da educação pública, né? Porque as pessoas de escolas particulares estão continuando sendo preparadas. E aí, muitas vezes, pode vir esse sentimento que eu vivenciei lá atrás. Nossa, mas eu vou estar competindo com pessoas lá, né? Mas, assim, o conselho, a mensagem que eu deixo aqui vai com tudo. Faça o melhor com aquilo que você tem e vai. Entendeu? E isso pode ser até um teste para ver o seu nível mesmo. Às vezes você não consegue entrar de cara, mas igual eu prestei FATEC, não passei. Mas o que eu fiz com aquilo lá, né? Porque a vida é assim, um dia altos e baixos. O que eu fiz? Eu não peguei o não como, nossa, não vou passar mesmo, tá vendo? Olha, né? Eu peguei, não, dessa vez não deu certo. O que eu preciso melhorar? Né, da forma que eu tenho que estudar. E fui. E vai dar certo. Dê o seu melhor, vai com tudo, que o resultado vem. Obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Acredito que vai mudar a vida, né, de muita gente ouvir isso, vai ajudar. E sempre tem alguém precisando ouvir o que a gente tem para falar, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. É isso então, gente. Muito obrigada. E nos despedimos de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.